O ET Bilu é um personagem que se tornou famoso no Brasil em 2010. Ele foi apresentado como um extraterrestre que falava português e transmitia a mensagem: busquem conhecimento. A figura do ET Bilu foi criada por Urandir Fernandes de Oliveira, líder da comunidade Projeto Portal, localizada em Corguinho, Mato Grosso do Sul. A primeira aparição do ET Bilu na televisão foi no programa CQC Custe o que Custar, onde ele foi entrevistado por Danilo Gentili. No entanto, rapidamente se descobriu que o ET Bilu era uma farsa, com Urandir sendo a pessoa por trás do personagem. Apesar da revelação, Urandir continuou suas atividades na comunidade Cidades Igurats, que defende várias teorias controversas, incluindo a ideia de que a Terra é convexa. Até o ET Bilu já se inscreveu no canal e você ainda não. Curiosidades sobre as capivara que você provavelmente não sabia. A capivara é o maior roedor vivo do mundo. São roedores que vivem às margens de rios e lagoas. Uma capivara macho pode procriar com mais de uma fêmea em sua comunidade. Seu comportamento reprodutivo é semelhante ao funcionamento de um harém. São animais que defendem áreas que apresentam condições para sua sobrevivência, como alimentos e local de acasalamento. A capivara é um animal calmo e manso de maneira geral, e principalmente quando se sente seguro. As capivara vivem de 15 a 20 anos. Durante as estações secas, estes grupos podem crescer até 50 animais ao redor de fontes de água. E não é só isso, as capivara têm uma dieta que consiste principalmente de plantas aquáticas, ervas grama e frutas, e são bastante seletivas em seus hábitos alimentares. Até a capivara já deixou seu like e você ainda não. Top 10 estados mais ricos do Brasil. Em 10º colocado, fica o Ceará. Na economia, destaca-se pela produção de couro e produtos derivados. Em 9º fica Pernambuco, que é a 7ª unidade federativa mais populosa do Brasil. Em 8º, Goiás, cujo é o 7º maior estado do país. Em 7º, a Bahia. A economia baiana é a principal do Nordeste. Em 6º fica Santa Catarina, e é o menor estado em território do sul do país. Em 5º lugar fica o Rio Grande do Sul, a população gaúcha é a 6ª maior do Brasil. Em 4º colocado fica o Paraná. Sua economia é a 5ª maior do país. Em 3º lugar fica o estado de Minas Gerais, que é o 2º estado mais populoso do Brasil. Em 2º lugar fica o Rio de Janeiro. Sua capital já foi também sede do governo brasileiro, entre 1763 e 1960. E em 1º lugar fica o estado de São Paulo, cujo é a unidade de federação mais populosa do país, com 44 milhões de pessoas. Coisas que foram criadas por brasileiros. Avião a jato. Alberto Santos Dumont, um brasileiro, fez importantes contribuições para a aviação, incluindo o primeiro voo de um avião a jato. Torneiro mecânico, inventado por Francisco de Paula Oliveira. Esse dispositivo é usado para trabalhar com madeira e metal. Motor a álcool, desenvolvido no Brasil durante a crise do petróleo nos anos 1970. O motor a álcool é uma alternativa mais sustentável para veículos. Rádio. O padre Roberto Landel de Moura conseguiu transmitir a voz humana por ondas de rádio em 1900, antes do italiano Guglielmo Marconi. Balão. O padre Bartolomeu de Gusmão, considerado um pioneiro da aviação, demonstrou balões levantados pelo calor de chamas em 1709. Transmissão automática. Os engenheiros brasileiros José Braz Araripe e Fernando Lely Lemos desenvolveram um sistema de troca de marchas automática por fluido hidráulico em 1932. Até o Brasil já se inscreveu no canal e você ainda não. Top 10 pessoas mais ricas do Brasil de acordo com a Forbes. Em 10º lugar fica Vicky Sarfati Safra, com 37,5 bilhões de reais, e em 9º lugar fica Alexandre Berry, sua fortuna é avaliada a cerca de 24 bilhões de reais. Em 8º fica André Esteves, em uma fortuna de cerca de 27 bilhões de reais, e em 7º fica Lucia Maggi, com uma fortuna avaliada em 32 bilhões de reais. E em 6º fica Irmão Safra, os 4 irmãos Safra, com cerca de 36 bilhões de reais em riquezas acumuladas. E em 5º fica Carlos Alberto Sicupira, com 40 bilhões de reais. Enquanto colocado fica Jorge Nevalmolho, com uma fortuna de cerca de 46 bilhões de reais, e em 3º colocado fica Marcel Herman Telles, com 48 bilhões de reais. Em 2º fica Eduardo Saverin, com 49 bilhões de reais. E em 1º fica Jorge Paulo Lemann, com um patrimônio de cerca de 72 bilhões de reais. Até os bilionários já se inscreveram no canal e você ainda
O chupacabra é uma criatura lendária que ganhou notoriedade nos anos 1990. A lenda começou em Porto Rico e rapidamente se espalhou por toda a América Latina e outras partes do mundo. O chupacabra é descrito como uma criatura de aparência bizarra, com características que lembram répteis ou seres extraterrestres, incluindo pele escamosa, olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados. Ele supostamente atacava animais de fazenda como cabras, galinhas e bois, deixando sem sangue. Apesar de muitos relatos e investigações, não há evidências científicas que comprovem a existência do chupacabra. A maioria dos especialistas acredita que os ataques atribuídos a ele foram causados por animais selvagens conhecidos. Até o chupacabra deixou o seu like e você ainda não. A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, está localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo. É famosa por abrigar uma grande população de cobras venenosas, especialmente a jararaca ilhoa, uma das serpentes mais perigosas do mundo. A ilha é desabitada e o acesso é restrito, sendo permitido apenas a cientistas autorizados e analistas ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. A ilha possui uma topografia irregular, sem praias, apenas costões rochosos, e é conhecida por suas difíceis condições de desembarque. Devido à alta densidade de cobras, a visitação é extremamente perigosa e por isso é proibida para o público em geral. Já manda esse vídeo para uma serpente. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente em todo o mundo. Ela descreve um ser que é parte homem, parte lobo, amaldiçoado com a licantropia, transformando-se nas noites de lua cheia. Uma das versões dessa lenda remonta à Grécia Antiga, onde o rei Licaon, conhecido por sacrificar viajantes, foi punido por Zeus e transformado em lobo para sempre. Nas histórias atuais, os lobisomens são retratados como pessoas magras, pálidas, com olhos fundos e aspecto doentio. Acredita-se que assumam a forma de lobos em noites de lua cheia. As explicações para essa transformação variam. Alguns dizem que é porque são os sétimos filhos de uma prole só de meninas ou só de meninos, ou porque estão pagando por algo ruim que fizeram, ou ainda por doenças ligadas ao sangue. Existem cerca de 30.000 registros de aparições de lobisomens na França entre 1520 e 1630. Até o lobisomem já se inscreveu no canal e você ainda não. A lenda do Curupira geralmente é descrito como um anão de cabelos vermelhos e pés virados para trás. Essa característica dos pés faz com que ele engane aqueles que tentam segui-lo, pois suas pegadas parecem ir na direção oposta. A lenda do Curupira tem suas raízes nos povos indígenas do Brasil e é especialmente popular nas regiões Norte e Nordeste. O nome Curupira vem do tupi e pode significar corpo de menino. Ele é conhecido por proteger a floresta contra caçadores e madeireiros. O Curupira usa assobios e falsos sinais para confundir e assustar aqueles que tentam danificar seu habitat. Ele também pode fazer com que as pessoas se percam na floresta. O Curupira gosta de receber presentes como fumo e cachaça. Para escapar de suas armadilhas, uma dica é fazer um nó em um cipó e esconder a ponta, pois ele é muito curioso e ficará entretido tentando desfazer o nó. Até o Curupira já se inscreveu no canal e você ainda não. O boto cor-de-rosa é uma lenda do folclore brasileiro, especialmente popular na região norte do país. Segundo a lenda, o boto cor-de-rosa é um golfinho de água doce que se transforma em um homem bonito e sedutor durante as festas juninas. Ele usa roupas brancas e um chapéu para esconder o buraco no toco de sua cabeça, que é característico dos botos. Na forma humana, o boto seduz mulheres, engravida-as e depois desaparece voltando para o rio. Essa lenda era frequentemente usada para explicar gravidezes fora do casamento, com as crianças sendo chamadas de filhos do boto. Além da lenda, o boto cor-de-rosa é um animal real, conhecido cientificamente como Inia geoffrensis. Ele habita os rios da Amazônia e do Orinoco e é conhecido por sua coloração rosada. Até o boto cor-de-rosa já deixou o seu like e você ainda não. A pisadeira é uma figura do folclore brasileiro, especialmente popular nas regiões de Minas Gerais e São Paulo. Ela é descrita como uma mulher de aparência assustadora, alta, magra, com unhas grandes e dedos compridos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido e queixo grande. Seus cabelos são brancos e desgrenhados, e ela tem um sorriso que revela os dentes verdes. A lenda diz que a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas observando os movimentos dentro delas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação
Ela desce do telhado e pisa no peito das pessoas, causando a sensação de paralisia. A vítima fica consciente, mas incapaz de se mover, o que gera um grande desespero. A lenda da pisadeira pode ser vista como um alerta contra a gula e preguiça, já que ela ataca principalmente naqueles que vão dormir logo após uma refeição pesada. Além disso, essa lenda está relacionada com a paralisia do sono, uma condição em que a pessoa acorda durante o sono REM, mas não consegue se mover. Além de sua aparência assustadora, a pisadeira é conhecida por sua gargalhada estridente e constante. Muitas pessoas acreditam que a lenda surgiu para explicar a paralisia do sono, fenômeno que ainda é um mistério para muitos. A lenda da Iara, também conhecida como Mãe d'Água, é uma das mais famosas do folclore brasileiro. Originária da região amazônica, a Iara é descrita como uma sereia, metade mulher e metade peixe que vive nas águas dos rios. Segundo a lenda, Iara era uma guerreira indígena de grande beleza e habilidade. Seus irmãos, invejosos de suas qualidades, tentaram matá-la. No entanto, Iara conseguiu se defender e acabou matando-os. Com medo da punição de seu pai, o pajé da tribo, ela fugiu, mas foi capturada e jogada no rio como castigo. Os peixes do rio a salvaram, transformando-a em uma sereia. Iara é conhecida por sua voz encantadora e beleza hipnotizante. Ela atrai os homens com seu canto e os leva para o fundo dos rios, onde eles acabam se afogando. Aqueles que conseguem escapar de seu encanto ficam loucos e só podem ser curados por um pajé. Até a Iara já se inscreveu no canal e você ainda não. A mula sem cabeça é uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro. Segundo a lenda, a mula sem cabeça é uma mulher amaldiçoada que se transforma em uma mula com labaredas de fogo no lugar da cabeça. Essa transformação geralmente ocorre como punição por ter se envolvido romanticamente com um padre. A mula corre pelos campos e florestas durante a noite, soltando relinchos assustadores que podem ser ouvidos a grandes distâncias. Disse que ela possui ferraduras de aço ou prata e que seu coice é extremamente poderoso. A maldição desaparece ao amanhecer, quando a mulher volta à sua forma humana, muitas vezes exausta e ferida. A origem dessa lenda remonta aos tempos coloniais e foi trazida ao Brasil pelos portugueses e espanhóis. Ela servia como uma forma de controle social e moral, especialmente para desencorajar relacionamentos fora do casamento. Já envia esse vídeo para aquela mula. A cabra cabriola é uma figura do folclore português brasileiro, conhecida por ser um ser maligno que personifica o medo. Originalmente da mitologia infantil portuguesa, a lenda foi trazida para o Brasil pelos colonizadores e se espalhou por várias regiões, especialmente no Nordeste. A cabra cabriola é descrita como uma cabra monstruosa, frequentemente com características assustadoras, com olhos que soltam fogo e fumaça. Ela é conhecida especificamente por invadir casas à noite, especialmente em busca de crianças desobedientes. Sua aparência e comportamento são projetadas para incutir medo, e ela é frequentemente usada como uma figura para disciplinar crianças. No Brasil, a cabra cabriola é associada a canções de ninar, que alertam as crianças sobre seu comportamento. Uma das canções mais conhecidas diz: Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei igual a vós, uns cachorrinhos de nada. A cabra cabriola é mais temida que outras figuras folclóricas, como o lobisomem e a mula sem cabeça, que inclusive já temos vídeos deles aqui no canal. Ela é usada pelas mães para manter as crianças na linha, ameaçando que a cabra cabriola virá se elas não se comportarem. A lenda é tão poderosa que, ao ouvir um ruído estranho à noite, as crianças são aconselhadas a rezar para se proteger. A cabra cabriola remonta à Idade Média na Europa, onde figuras semelhantes eram usadas para disciplinar crianças. No Brasil, a lenda se adaptou e se tornou parte integral do folclore local, especialmente em estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A cabra cabriola é um exemplo fascinante de como mitos e lendas podem atravessar continentes e se transformar ao longo do tempo, mantendo sua essência de incutir medo e disciplinar as crianças. Mapinguari, uma criatura lendária do folclore amazônico brasileiro. O Mapinguari é descrito como um gigante peludo com cerca de 2 metros de altura. Ele possui características físicas bastante peculiares: um olho grande no centro da testa, uma boca enorme localizada no umbigo, com dentes afiados,
corpo coberto por pelos vermelhos, braços longos e garras grandes nas mãos. Alguns relatos mencionam uma armadura feita de casco de tartaruga para se proteger. O Mapinguari é conhecido por ser uma criatura selvagem e perigosa. Ele caça durante o dia e dorme à noite. Emite gritos altos e consistentes, que podem ser ouvidos de longe ao se mover pela floresta. Ele quebra galhos e derruba árvores, deixando um rastro de destruição. Por incrível que pareça, a lenda diz que ele foge e tem medo de bichos preguiça. Algumas tribos indígenas acreditam que certos índios, ao atingirem uma idade avançada, se transformavam no Mapinguari e passam a viver isoladamente na floresta. O paleontólogo argentino Florentino Emerson sugeriu que a lenda poderia ser baseada na sobrevivência de preguiças gigantes pré-históricas, que inclusive também já temos um vídeo aqui no canal. Os ribeirinhos e seringueiros da Amazônia contam muitas histórias de encontros com o Mapinguari. Ele é conhecido por atacar caçadores e outros animais da floresta. Existem relatos de grandes combates contra o Mapinguari e caçadores valentes onde o Mapinguari geralmente leva vantagem. A lenda do Mapinguari é um exemplo fascinante de como o folclore pode refletir os medos e os mistérios da floresta amazônica. O corpo seco é uma figura do folclore brasileiro, especialmente popular na região sul e sudeste do Brasil. A lenda descreve o corpo seco como um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo que vaga pela terra como punição pelos seus pecados em vida. A lenda do corpo seco tem influências europeias, trazida pelos colonizadores portugueses. Segundo a história, o corpo seco foi uma pessoa extremamente má em vida, cometendo tantas atrocidades que após a morte, nem Deus nem o diabo quiseram sua alma. A terra também rejeitou seu corpo, que foi expelido e condenado a vagar eternamente. O corpo seco é descrito como um cadáver ressecado, com peles e ossos aparentes. Suas unhas e cabelos continuam a crescer, dando-lhe uma aparência ainda mais assustadora. O corpo seco é dito por vagar por lugares onde viveu, em locais como ermos, como encruzilhadas e lotes vazios. Sua presença é tão temida que em algumas comunidades são realizadas missas para afastá-los. Em certas variações da lenda, ele é associado ao bradador, uma alma penada que se manifesta com gritos e gemidos durante a noite. Os pecados que levam à maldição do corpo seco variam conforme a região. Em algumas versões, ele teria torturado e matado sua própria mãe. Em outras, foi um homem que cometeu inúmeras maldades contra todos ao seu redor. Há também histórias que dizem que ele fez uma promessa a Deus e não cumpriu, resultando em sua punição. Essa lenda é um exemplo fascinante de como o folclore pode refletir os valores e medos de uma cultura, além de servir como uma forma de transmitir lições morais. A Kumbacanga, ou Canga, é uma figura fascinante do folclore brasileiro, especialmente popular nas regiões do Pará e Maranhão. A lenda da Kumbacanga tem raízes profundas nas culturas brasileiras e é frequentemente associada a histórias de punições e maldição. Segundo a lenda, a Kumbacanga é uma mulher amaldiçoada, geralmente a sétima filha de um casal, ou uma mulher que teve um relacionamento proibido com um padre. Como resultado dessa maldição, sua cabeça se separa do corpo durante a noite de sexta-feira e voa pelos ares como uma bola de fogo. A Kumbacanga é descrita como uma cabeça flamejante que vaga pelos céus, assustando aqueles que a encontram. Durante o dia, ela parece uma pessoa comum, mas à noite, sua cabeça se desprende do corpo e se transforma em uma esfera de fogo. A lenda diz que a Kumbacanga voa pelos campos e vilarejos, apavorando os moradores com sua aparência assustadora. Em algumas versões da história, ela é vista como um presságio de desgraça ou morte. Acredita-se que a única maneira de evitar essa maldição é a mãe batizar a sétima filha com a filha mais velha como madrinha. A lenda da Kumbacanga é um exemplo de como o folclore brasileiro incorpora elementos de diferentes culturas e crenças. A ideia de uma cabeça voadora é semelhante a outras lendas de bola de fogo, encontradas em várias culturas ao redor do mundo. Essa lenda é uma parte importante e rica no folclore brasileiro
e continua a ser contada e recontada, mantendo viva a tradição oral e cultural do país. Bom, mas se você não quer que nenhuma dessas lendas apareça no seu quarto à noite, basta você apenas deixar seu like e se inscrever no canal. O Saci Pererê é uma figura icônica do folclore brasileiro. Ele é descrito como um menino negro, travesso, que possui apenas uma perna, fuma um cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. Suas travessuras incluem fazer tranças no rabo dos cavalos, esconder objetos e assustar viajantes com assobios estridentes. A lenda do Saci tem origem nas tribos indígenas do sul do Brasil e foi influenciada por elementos das culturas africana e portuguesa. Para capturar um Saci, diz a lenda que é preciso jogar uma peneira sobre um redemoinho de vento, e depois tirar seu gorro para prendê-lo em uma garrafa. Ele é conhecido por ser o guardião das ervas medicinais e por pregar peças tanto em humanos quanto em animais. Até o Saci já se inscreveu no canal e você ainda não?